Você está vindo comigo. O CEO dos milionários encontrou uma enfermeira congelada no parque de ônibus, depois a levou para casa e nunca a deixou sair. O neve estava caindo mais forte do que toda a inverno, escondendo as ruas de Nova York em preto e silêncio branco. A meia-noite tinha passado e a cidade, geralmente sem dormir, parecia ter finalmente deslumbrado sob o peso da tempestade. As luzes de rua caíram um brilho amarelo claro através da neve, e o vento batia entre os prédios vazios. Um Bentley preto-negro se movia lentamente através da rua deserta. Seus pneus batiam sozinhos contra a neve. Dentro, Alexander Reed sentava com uma mão descansando na roda de cintura, a outra ajustando os controles de calor. O mundo fora era uma mistura de branco, e ele não tinha razão de estar conduzindo nessa hora, à exceção de não poder dormir. Quando voltou para a Avenida Lexington, ele viu alguém. No parque de ônibus ele se afastou, acelerando o carro até chegar a uma pausa escura. Lá, acampado no banco de metal frio, havia uma jovem mulher vestida de enfermeira. Seu cabelo azul estava seco com neve, suas pernas se moviam sob uma camiseta muito fina. Ela se sentou firme, as mãos esticadas em suas pochas, os olhos desfocados. O celular estava usurpado em sua mão. Escravo preto, a bateria morta. O braço de Alexander se afastou. Sem pensar, ele tirou o carro para o parque e saiu. O frio o atirou imediatamente, batendo pela camiseta, mas ele apenas notou. Ele o aproximou com passos silenciosos, o neve afundando o som de seus sapatos. Ela não olhou para cima até que ele falasse. Você está vindo comigo. Sua cabeça se afastou, olhos abertos com alarme. Com licença, eu nem conheço você. Ele olhou diretamente para ela, sua voz calma, mas firme. Não vou deixar você aquecer aqui. Isso não está acontecendo. Ela se afastou rapidamente, instintivamente colocando alguns pés entre ele. Estou bem, ela disse, mesmo que sua voz se afastou e seus braços se queimaram. Estou esperando o próximo ônibus. Não há próximo ônibus, ele respondeu, olhando para a rua vazia. Não é hoje à noite? Tudo está fechado. Não há ônibus, não há trens, e você está vestido de sapatos em uma tempestade de neve. Eu consigo descobrir. Ela insistiu, apertando os braços firmes em si mesmo. Ele não se aproximou, mas havia algo em seu olhar e não deixou ela se afastar. Não pena, não atração, algo mais, como reconhecimento sem palavras. Ele tirou seu vestido preto e o segurou em sua direção. Coloque isso. Ela hesitou. Então levou-se lentamente e o colocou sobre seus braços. Era quente, cheirava de cédula e algo caro, e imediatamente se afastou do frio. Eu posso levá-lo para casa, ele disse, simplesmente. Onde você mora? Em Harlem. Ela respondeu cautelosamente, muito longe para andar. E não há jeito de uma cabine passar por isso. Meu carro está quente e eu não sou um psicopata. Você pode sentar atrás e eu vou levá-lo para onde você precisar ir. Ou você pode ficar aqui e receber hipotermia. Sua escolha. Ela estudou por um segundo. Ele parecia familiar, mas ela não conseguia enxergar o porquê. Sua cara tinha a estrutura clássica que você pode ver em revistas. Olhos vermelhos frios, uma camiseta perfeitamente decorada debaixo de um escarfão de cachemir escuro. O cabelo apenas começando a brilhar com neve. Ele parecia com alguém que nunca parou em uma parada de ônibus fria em sua vida. Contra seu melhor julgamento, seu corpo lhe deu a resposta primeiro. Seus pés se moveram antes que sua voz. Tudo bem, ela murmurou, e ele abriu a porta do passageiro. Ela se escondeu dentro, insegura se isso foi um erro. Insegura de qualquer coisa, exceto a quenteza que se envelheceu instantaneamente. A porta se fechou com um barulho suave, queimando o vento. Ela assistiu enquanto caminhava pelo carro e entrou ao seu lado. Depois olhou-se uma vez para ela, antes de puxar-se da curva. Nenhum deles falaram enquanto o carro se movia pela rua nevada. Dois estranhos em um carro silencioso, ligados por nada, mas por um momento inesperado. E por um homem que nunca parou por qualquer um. Até esta noite. A fumaça do aquecedor filtrou o silêncio entre eles enquanto o Bentley passava pelas ruas cheias de neve. As janelas desligaram lentamente da neve,
revelando a cidade brilhante em branco. Dentro do carro. A quenteza estava quase chocante após o frio e doce de fora. Lily se sentou rígida no passageiro. Suas mãos ainda estiveram prontas ao redor da roupa que ele lhe deu. Ela a puxou mais perto, respirando o cheiro desconhecido, mas confortável, que estava embutido na roupa. O cheiro era de dinheiro, sim, mas também de algo calmo, composto, seguro. Ela olhou de lado ao homem, que estava dirigindo. Ele não havia dito outra palavra desde que ela entrou. Ele parecia totalmente focado na rua, seu perfil escuro no brilho das luzes do dashboard. Tudo sobre ele era meticuloso. Sua postura, seu óculos, até mesmo a forma como ele segurava a roda. Obrigado, ela disse quietamente, mais sem hábito do que com expectativa. Ele não olhou para ela. Você não tem de me agradecer. Você estava congelando. Ela hesitou. Ainda assim, a maioria das pessoas não teria parado. Um sorriso vazio se apontou ao redor de seus lábios. Eu não sou a maioria das pessoas. A resposta poderia ter parecido arrogante, mas não foi. Foi apenas um fato. Elas caíram em silêncio novamente, e Lily se afastou contra o assento. O assento atrapalhou-a agora que ela finalmente estava quente. 14 horas direto no chão do hospital. Pequenas horas de trabalho, sem descanso de almoço, e um paciente encostando-se durante a última hora. Ela não queria perder o último ônibus, mas coisas como essas continuavam acontecendo. Sua vida era um ato de equilibrar-se, na frente do colapso. O aluguel estava exagerado, seu segundo trabalho cortando mudanças, e seu colecionador de dólares de aluno chamando como um alarme. Ele transformou o carro em um garagem subterrâneo. Os olhos de Lily espalharam-se enquanto desceram para uma entrada privada alinhada com linha de concreto e iluminação suave. Isso não era apenas um apartamento. Você mora aqui? Ela perguntou, os braços levantados. Por enquanto, ele respondeu, colocando o carro no parque. Vamos. Você está ficando aqui esta noite. Ela brincou. Espera. O que? Não é uma questão. Ele disse, já saindo do carro. Você precisa de um lugar para dormir. Eu tenho mais do que o espaço suficiente. Suas instâncias se afundaram, não posso ficar em algum lugar estranho. Ele pausou perto da porta aberta, olhando-a sem força ou sucesso. Sem cordas vou levar à sala de convidados. Feche a porta se quiser. Mas você não está saindo dessa tempestade. Ela abriu a língua, metade do cérebro lhe dizendo que isso era louco, a outra metade pesada com fadiga em lembrança daquela mesa congelada. Depois de um momento, ela saiu do carro. Dentro, o apartamento era ainda mais impressionante do que ela esperava. Jantar de terra para cima, luzes quentes, um fogo que soa, e silêncio tão completo que se sentia sagrado. O espaço era elegante, mas não frio, saboroso, masculino, não sujo. Você pode tomar a sala à esquerda, ele disse, gestando para uma sala. Há roupas limpas no vestidor. Elas serão grandes em você, mas quentes. Ela voltou-se a ele lentamente. Por que você está fazendo isso? Ele se afastou um pouco. Porque eu posso, e porque eu tenho consciência. Essa resposta esticou com ela enquanto ela caminhava para a sala de convidados. O banheiro era feito perfeitamente. As folhas cheiram de laranja e algo caro. Tudo era pristine, mas não se sentia vazio, se sentia vivo, mas sem toque, como alguém que tinha tudo, e ainda sentia nada. 15 minutos depois, vestindo uma camiseta de vermelho exagerado e calça de sujo que quase o sujou, Lily se afastou e voltou para a cozinha. Ela tinha querido pedir água, mas se afastou na porta. Alexandre estava sentado no forno, cozinhando, não um chefe privado, não uma receita. Apenas ele, em um t-shirt branco e barrigas escuras, misturando algo em um pequeno pote. Ele olhou para trás e notou ela assistindo. Eu pensei que você estava com fome. Ela se afastou. O que você está fazendo? Ramen, ele disse simplesmente. Nada caro, apenas quente. Ela se aproximou, surpreso com como ele parecia normal agora. Apenas um homem. Não um bilionário, apenas alguém que, por qualquer razão, o viu e o alimentou. Enquanto ela sentava no pote, ele colocou um bolo em frente dela e lhe enviou um pau de batatas. Ela olhou para ele,
mais confusa do que nunca. Você não é o que eu esperava. Ele olhou para ela. Olhos inúteis. Você também não é. As luzes de manhã se espalharam atrás das paredes altas, castando goldo suave ao redor da sala de convidados. Lily acordou com o cheiro de café se afastando pelo apartamento e com um estranho conforto de folhas muito mais suaves do que qualquer outra que ela tinha. Por um momento, ela esqueceu de onde estava. Depois tudo voltou. A neve, o Bentley, o estranho que havia feito o seu ramen às 2 da manhã. Ela encontrou uma nota no telhado da cozinha, escrito em escritura precisa e espalhada. Há dinheiro de cabine na mesa. Você pode sair quando estiver pronto. Mas se quiser conversar de novo, me chame. Embaixo, um crédito de $100 e um cartão de negócio. Alexander Reed. Reed Global Investments. Ela olhou para o nome por um tempo, acalou uma campainha. Artigos de revista, blogs financeiros, uma lista de Forbes que ela tinha esquecido em um check-out de grosseria. Então, era assim que ele era. Ela tomou o dinheiro, mas deixou o cartão. 3 dias passaram. Ela não chamou. Mas na quarta noite, enquanto trabalhava em uma mudança de voluntários em um evento de saúde comunitária organizado pelo hospital, ela o viu de novo. Ele estava sentado no fundo do salão de eventos, silencioso e quieto, entre a multidão de enfermeiros, pacientes e donos. Sem fãs, sem entouragem, apenas ele, vestido de vermelho de charcoal, mãos nas puxeteiras dele, olhos examinando o salão, até que eles chegaram a ela. Lily estava ajudando um velhinho a entrar em uma cadeira para o seu check-out gratuito. Ele não tinha ID, não tinha insolação, não tinha família alistada, apenas uma camisa vestida e um sorriso gentil. Ela se sentou ao seu lado, falando softamente, tomando pressão sanguínea de alguém que acreditava que cada pessoa merecia dignidade, não importa as circunstâncias. De toda a sala, Alexander assistiu. Ele não se movia, não interrompeu, mas algo em sua expressão mudou. Algo sutil, mas profundo. Quando a linha se esforçou e a multidão começou a se dispersar, Lily se virou e notou ele. Ela hesitou, então se aproximou. Você me seguiu aqui? Ela perguntou, metade confuso, metade inseguro. Não, ele disse. Eu fundo este programa cada ano. Eu apenas não esperava ver você. Ela folgou seus braços. Bem, aqui estou eu. Ele olhou ao redor da sala. Você voluntária após 14 horas de descanso. Ela afastou-se. As pessoas precisam de ajuda. Eu sei o que é como não ter nenhuma. Ele chorou. Quieto por um momento, então disse. Minha mãe era uma médica. Ela me trazia a lugares como este quando eu era criança. Eu odeia isso naquela época, mas agora acho que entendo. Lily afastou a cabeça. Você nunca mencionou isso. Há muito que eu não mencione. Ele respondeu, a ponta de um sorriso tocando suas línguas. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Então ele disse: venha comigo. Só para café. Sem pressão. Ela hesitou de novo, mas desta vez ela chorou. O café se transformou em uma caminhada. A caminhada se transformou em sentar em um banco no fundo do Parque Central, onde o neve havia melhado o suficiente para expor a terra por baixo. Eles não falavam sobre dinheiro, carreiras ou nada impressionante. Falaram sobre insônia, sobre café de cafeteria ruim, sobre livros que começaram e nunca terminaram, se tornou um padrão. Durante as próximas semanas, eles continuaram a se juntar, ou talvez não acidentalmente. Ela começou a se perguntar, mas nunca perguntou. Às vezes, eles se encontrariam na cafeteria do hospital, tarde ou noite. Às vezes, ele envia um motorista para levá-la a um lugar quieto, onde ele já estava esperando com chocolate quente ou uma caixinha dos seus chifres favoritos. Ele havia perguntado uma vez, casualmente, e se lembrou. Eles nunca labelaram o que estavam fazendo. Eles nunca seguraram as mãos. Mas sentiu-se como algo mais real do que qualquer coisa que ela tinha conhecido antes. Eles não estavam namorando. Eram duas pessoas descobrindo como estarmos vivos de novo. Uma noite, enquanto sentavam lado a lado nas escadas do Museu Metropolitano, compartilhando um silêncio cheio de pensamentos desconhecidos, ela olhou para ele e disse: Você é diferente do que as pessoas dizem sobre você. Ele voltou para ela, sua voz baixa. Então você é. Ela sorriu. O que eles dizem sobre mim?
Que você é muito gentil para o seu próprio bem. Ela afastou-se. Não é gentileza. É apenas humanidade. Ele olhou para ela por um momento. Então talvez eu esteja tentando me lembrar do meu. Ela não respondeu. Ela apenas se desculpou e olhou para as estrelas secando pelo vazio de Nova York e pela primeira vez durante muito tempo, a noite se sentiu gentil. Alexander Reed sempre foi um homem que preferia silêncio. Foi onde ele se sentia mais em controle, mais em si mesmo. O sucesso veio cedo, muito cedo, talvez. À idade de 30, ele já tinha construído e vendido sua primeira firma tecnológica. Depois voltou para financiar, onde sua precisão imprudente ganhou-lhe o tipo de reputação que fez com que as pessoas o enviassem ou o evitassem inteiramente. Mas o dinheiro nunca filtrou o silêncio em sua vida. Apenas batia as paredes. Ele tinha 12 anos quando sua mãe morreu. Câncer. Rápida e desgraçada. Ela tinha sido uma médica em um pequeno hospital comunitário. O tipo que ficava atrasado com pacientes morrendo, que trouxe blanquetes para os desagradáveis, que beijou seu filho boa noite, mesmo quando ela podia apenas se afastar da exaustão. Seu pai, um homem frio e distante, obsessivo com negócios, não sabia o que fazer com o filho, desagradável. Então ele enviou Alexander para a escola de bordo e se escondeu em relatórios anuais. Alexander tinha aprendido a não precisar de ninguém, a não esperar a calma, a não esperar a gentileza. Com 25 anos, ele tinha milhões, com 30, bilhões. Mas nenhuma delas fez a memória de sua mãe fadar. Em seu escritório privado, escondido atrás de paredes de gás e lágrimas polidas, havia uma única fotografia que ele nunca movia, uma foto fadada de ela em sua uniforme de médica, sorrindo à câmera, como se nada pudesse errar. A uniforme de Lily tinha sido quase idêntica. Foi a primeira coisa que o afetou sobre ela. Mesmo antes de suas mãos tremendo ou uma voz obstinada, ele nunca disse a Lily. Em vez disso, ele começou a fazer o que fez melhor: operar em silêncio. Através de canais discretos e legais, ele traçou as contas de seus estudantes e pagou-os de forma completa. Ele criou um escolamento de saúde sob o nome da escola de medicina que ela tinha visitado. Sem anúncios, sem crédito. Ele notou que seu hospital estava lutando para manter seu programa de cuidado de renda baixa vivo, especialmente durante os meses frios. Uma donação silenciosa chegou, anonimamente, é claro, o suficiente para mantê-la indo para os próximos 3 anos. Ele estava cuidadoso. Ele nunca deixou ela ver as contas que ele estava tirando atrás da janela. Para Lily, ele permaneceu apenas Alexandre. Estranho, silencioso, generoso de formas pequenas, mas nunca ostentoso. Ela não sabia o quão próximo ele seguia seu mundo, o quão muitas vezes ele reanudou suas próprias reuniões apenas para sentar no fundo de uma conferência que ela poderia atender, ou como ele uma vez esperava em seu carro por horas fora do seu hospital, durante um blizzard, apenas para ter certeza de que ela tinha chegado à transição de noite com segurança. Ele disse a si mesmo que não era sobre o controle. Era sobre ter certeza de que ela tinha liberdade de continuar fazendo o que ela amava. Ele tinha visto o que o burnout fez com pessoas como ela. Ele tinha visto isso em olhos de sua mãe, perto do fim. Ele não deixaria Lily carregar o mesmo peso, pelo menos não sozinho algumas noites. Após uma das suas reuniões quietas e desestruturadas, ele voltaria para casa e andava para o seu escritório, olhando para a foto de sua mãe. Você era o mesmo. Mas ele nunca disse essas palavras para Lily. Ainda não. Ele ainda estava aprendendo como abrir a porta para aquela parte dele mesmo. A parte que estava escondida há muito tempo quando um pequeno garoto em uma camiseta negra se sentou perto de uma casquinha e parou de acreditar que o mundo poderia ser suave. Lily estava mudando isso. Com cada risada desesperada, cada história de noite atrasada sobre caixa de receitas e casquinhas erradas de chá, ela se afastou da armadura que ele tinha vestido há décadas, mas ela não sabia o que ele estava fazendo por ela nas sombras. Ele não o fez por gratidão. Ele o fez porque algo sobre ela fez a silência dentro dele se sentir menos infinita. E para um homem como Alexander Reed, isso era tudo. A sala do hospital cheirava de café antisséptico e exagerado. As enfermeiras se moviam rapidamente de sala em sala.
Médicos gritaram ordens em telefones e luzes de ouvido batiam lentamente como um coração cansado que não parava. No quarto 412, uma figura estava sem movimento no quarto do hospital. Sua pele era amarela. Seu respiro era lento. Seu cabelo bruno se afastava de sua cama como uma luz do sol que se afastava da exaustão. Lily havia colapsado no meio do descanso, direto no corredor, entre duas salas de pacientes. Ela não havia comido em 12 horas. Tinha trabalhado um descanso duplo e estava à metade do outro, quando seus pés se afastaram e sua visão se tornou preta quando alguém a pegou. Ela já estava inconsciente. Não havia um próximo listado em seu arquivo, mas alguém ainda apareceu. O carro preto de Alexander foi puxado para o lote do hospital em 30 minutos da chamada. Sem hesitação, sem delay. Quando ele entrou no prédio, o pessoal olhou para cima. Não porque eles o reconheceram, mas por causa da força de presença que veio com ele. Um homem que raramente entrou em lugares como este, a menos que vidas ou empresas estivessem em perigo. Ele chegou ao quarto, abriu a porta e parou. Ela parecia pequena, muito pequena. Sua linha de quarta se afastou silenciosamente ao lado da cama, fluidos se espalhando em seu braço como desculpas espalhadas por o que seu corpo tinha sofrido. Sua cabeça se levantou e caiu com um ritmo de trabalho. Ele entrou devagar, seus passos pesados, e se sentou ao seu lado. Por um momento longo, ele não fez nada, apenas o assistiu. Depois, ele se levantou e levou sua mão. Estava fria. Ele pressionou-a entre as duas mãos, do jeito que se lembrava da sua mãe quando tinha fome quando criança. Ele fechou os olhos. Quando Lily se afastou 2 horas depois, foi por causa do sentimento de querência que se encaixou em sua mão. Seus olhos se abriam e a primeira coisa que ela viu foi ele, Alexander, sentado lá. As cintas se uniram, o cabelo se afastou. O cabelo um pouco confuso, como se ele tivesse dirigido sua mão por ele 1 ou 2 vezes. O que? Ela gritou. Você se foi. Ele disse, com a voz fechada, você está severamente desidratado e subestimado. Ela olhou, lentamente. Oh, é tudo o que você tem a dizer? Sua voz se afastou e quando ela voltou para olhar-o completamente, seus olhos estavam escuros. Ela tentou se sentar, gritando. Não é um grande negócio. Eu apenas me empurrei, um pouco demais. Um pouco. Ele empurrou, estando abruptamente. Você trabalha 2 trabalhos. Você esquece de almoços. Você bastante dorme. Você acha que isso é nada. Ela se afastou de novo, não do dor, mas da escuridão em seu tono. Alexander. Não, ele disse, acelerando agora. Suas mãos se afastaram dos seus lados. Você deveria ter me dito. Eu poderia ter. Eu teria ajudado. Eu não queria ajuda. Ela disse escuramente e o ar entre eles se afastou. Ele voltou-se, lentamente. Os olhos de Lily se afastavam com lágrimas. Sua voz se afastava. Eu sempre me cuidei, desde que eu tinha 16 anos. Ninguém nunca aparece. Ninguém fica. E eu não queria deixar de você nada. Eu não queria que você olhasse em mim como se eu estivesse quebrado. Ele se movimentou, lentamente. Ela limpou seu rosto, assustada. Eu estou doente. Eu não queria cair assim. Você não está caindo. Ele disse, gentilmente. Você está segurando o mundo junto com suas mãos frias. Ela conheceu seu olhar, sua voz fria e posada. Ele se sentou perto dela de novo, mais lentamente desta vez, e levou sua mão de volta para o seu. Mas agora ele a segurou firme não mais. Ele disse, gentilmente. A raiva foi embora, trocada por algo mais profundo. De agora em diante, sua mente para se cuidar. Ela olhou para ele, assustada. Ele não disse isso como um homem procurando propriedade. Ele disse isso como um homem fazendo uma promessa. Um voo lágrimas escorreram por suas bochechas, e ela não afastou a mão. E pela primeira vez em muito tempo, Lily sentiu o que era ser vista, ser cuidada. Não porque tivesse pedido, não porque tivesse merecido, mas simplesmente porque alguém se recusou a deixá-la sofrer sozinha. Um pouco. Ele empurrou, estando abruptamente. Você trabalha 2 trabalhos. Você esquece de almoços. Você bastante dorme. Você acha que isso é nada. Ela se afastou de novo, não do dor, mas da escuridão em seu tono.
Alexander. Não, ele disse, acelerando agora. Suas mãos se afastaram dos seus lados. Você deveria ter me dito. Eu poderia ter. Eu teria ajudado. Eu não queria ajuda. Ela disse escuramente e o ar entre eles se afastou. Ele voltou-se, lentamente. Os olhos de Lily se afastavam com lágrimas. Sua voz se afastava. Eu sempre me cuidei. Desde que eu tinha 16 anos. Ninguém nunca aparece. Ninguém fica. E eu não queria deixar de você nada. Eu não queria que você olhasse em mim como se eu estivesse quebrado. Ele se movimentou, lentamente. Ela limpou seu rosto, assustada. Eu estou doente. Eu não queria cair assim. Você não está caindo. Ele disse, gentilmente. Você está segurando o mundo junto com suas mãos frias. Ela conheceu seu olhar, sua voz fria e posada. Ele se sentou perto dela de novo, mais lentamente desta vez, e levou sua mão de volta para o seu. Mas agora ele a segurou firme não mais. Ele disse, gentilmente. A raiva foi embora, trocada por algo mais profundo. De agora em diante, sua mente para se cuidar. Ela olhou para ele, assustada. Ele não disse isso como um homem procurando propriedade. Ele disse isso como um homem fazendo uma promessa. Um voo lágrimas escorreram por suas bochechas, e ela não afastou a mão. E pela primeira vez em muito tempo, Lily sentiu o que era ser vista, ser cuidada. Não porque tivesse pedido, não porque tivesse merecido, mas simplesmente porque alguém se recusou a deixá-la sofrer sozinha. Ele nunca disse sinto sua falta, mas começou a cancelar reuniões só para acompanhá-la até o trabalho. Ela sabia que ele se importava, mas não sabia se ele entendia o que isso significava. Porque ainda havia um muro silencioso e suave que ela não conseguia escalar. Ele nunca disse o que sentia, nunca estendeu a mão para ela em público, nunca a convidou para passar a noite em sua cama. Não porque não a quisesse, mas talvez porque não soubesse expressar suas necessidades em voz alta. E, aos poucos, esse silêncio começou a incomodá-la. Certa noite, Lily voltou do trabalho e encontrou o apartamento silencioso como sempre. As luzes estavam baixas, o fogo crepitava na lareira. Seu livro favorito estava no braço do sofá, exatamente como ela o havia deixado. Mas ele não estava lá. Ela o encontrou em seu escritório, olhando pela janela. A foto de sua mãe ao lado dele, e a foto dela a poucos centímetros de distância. Ela entrou, com a voz suave. Você sempre olha para aquela foto quando algo está errado. Ele não se virou. Isso me ajuda a lembrar. Lembrar do quê? O silêncio dele foi longo. Que pessoas como ela, e como você, ainda existem. Ela engoliu em seco. Alexander, sussurrou ela. O que estamos fazendo? Ele finalmente olhou para ela. O que você quer dizer? Isto, ela gesticulou entre eles. Moramos juntos, conversamos, compartilhamos refeições. Mas não nos tocamos, não dizemos nada. Nem sei se você me quer aqui e eu quero você aqui, disse ele rápido demais. Então por que me sinto como uma convidada na sua vida? A voz dela falhou. Por que você não me deixa entrar? Ele olhou para baixo, com o maxilar tenso. Por quê? Quando deixo as pessoas entrarem, elas vão embora. Eu não sou as pessoas, disse ela. Eu sou eu. Eu sei. A voz dele era baixa. É isso que torna tudo mais difícil. Ela o encarou por um longo tempo. Depois disse suavemente. Eu te amo. Alexander. Acho que já faz um tempo. Ele olhou para ela, com os olhos arregalados. Mas ele não disse nada. O silêncio se prolongou demais. E foi aí que ela soube. Ela assentiu lentamente, com um sorriso triste. Tudo bem, sussurrou ela. Você não precisa dizer nada. Mas não posso continuar esperando por um homem que não consegue decidir se tem permissão para sentir. Ela se virou e saiu do escritório. Naquela noite, arrumou suas coisas. Ele não a impediu. Ficou parado no corredor, com uma das mãos no batente da porta. Seus lábios se entreabriram, seu corpo inteiro estava tenso, como se lutasse contra algo antigo e implacável. Mas ele não disse nada. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio no apartamento se dissipou. Não era mais suave, era devastador. O silêncio que ela deixou para trás era ensurdecedor.
Durante dias, Alexander percorreu sua cobertura como se estivesse sonâmbulo. O fogo na lareira queimava lentamente. Seu cobertor permanecia intocado no sofá. Sua xícara de chá ainda estava na pia. O perfume dela impregnava seu casaco. E ele se pegava parado em portas, procurando por ela sem querer. Reuniões se sucediam sem que ele conseguisse se concentrar. Investidores ligaram e foram ignorados. Uma fusão multimilionária foi adiada, algo que ele nunca havia feito em 15 anos de negócios. Sua assistente bateu suavemente na porta de seu escritório numa tarde. Senhor Reed, a diretoria de Tóquio aguarda sua confirmação. Ele encarou a foto em sua mesa, a de Lily. Aquela que ele não conseguia se obrigar a mover. Cancele, disse ele. O assistente piscou. Senhor? Eu disse para cancelar. Então ele se levantou, pegou o casaco e saiu do prédio sem dizer mais nada. Ele precisava encontrá-la. Já era tarde quando ele chegou ao hospital. A neve começara a cair novamente, fraca, mas constante. A cidade fervilhava ao seu redor enquanto ele atravessava as portas de correr. O ar lá dentro, estéril e límpido, tão diferente do calor que ela costumava trazer. Na recepção, ele perguntou por ela. A enfermeira olhou para a tela e franziu a testa. Lily Bennett? Ela foi transferida há 2 semanas. O coração dele disparou. Transferida? Sim, disse a enfermeira, educadamente distraída. Ela não trabalha mais nesta instituição. Ela não deixou um endereço para contato. Ele ficou parado ali por um longo momento, atônito. O saguão estava cheio de pacientes, médicos passando apressados, o bi das máquinas, mas ele não ouviu nada disso. Ela nem se despediu, murmurou ele. A enfermeira ergueu o olhar, com compaixão. Você é da família. Ele hesitou. Não, disse ele baixinho. Acho que não. Ele saiu, sentindo o ar frio cortando sua pele. Flocos de neve caíram sobre seu casaco e derreteram sem deixar vestígios. Ele saiu para o pátio do hospital e parou no centro, cercado por bancos silenciosos e árvores despidas. Seu peito apertou. Ele voltou o rosto para o céu, os olhos se enchendo de lágrimas antes que pudesse impedi-las. Ela era a única coisa, sussurrou ele, com a voz embargada, que me fazia humano, e a neve continuava a cair. O inverno retornou a Nova York com o silêncio da neve caindo e uma suavidade que tornava a cidade mais gentil. Já fazia 1 ano desde que Lily partirá. 1 ano desde que se afastara do homem que ainda não aprenderá a amar em voz alta. Agora ela era diferente, mais forte, mais segura de si. Como enfermeira-chefe em um pequeno hospital no interior do estado de Nova York, era respeitada e uma profissional indispensável. Contudo, em noites tranquilas, com uma xícara de chá nas mãos, ela ainda pensava nele. Ainda se perguntava se ele a havia procurado, ainda sentia o eco das palavras que ele nunca disse. Então veio o telefonema. Sua tia havia sofrido um leve derrame, e Lily retornou à cidade para cuidar dela. Ela se mudou para um pequeno apartamento alugado perto do Upper East Side, dizendo a si mesma que era temporário. Numa manhã nevosa, ela caminhava por ruas familiares. Instintivamente, entrou numa pequena floricultura que tanto amara. A mesma onde, há muito tempo, vira Alexander escolhendo flores para uma criança. O sino tocou. Lá estava ele, de costas para ela, alto e imóvel, erguendo um ramo de tulipas brancas de um arranjo. Ela congelou. Ele se virou. Se inscreva para mais vídeos.